E aí o Jonathan, e o presbítero Jonathan ia pregar hoje de novo. Mas aí, rapaz, nós pescamos um seminarista essa semana, de Belo Horizonte, que está aqui na cidade. E aí eu falei assim, Jonathan, que tal nós chamar aí o seminarista Alain? E aí nós conversamos lá com o presbítero Antônio, com todo o conselho, e a gente convidou o seminarista Alain, quer chamar o Alain. Falando seminarista Alain parece uma formalidade, né? Porque eu acho que a igreja toda já conhece. É o Alain. E eu falo para o conselho da nossa igreja que o Alain ele não é amigo meu. O Alain é um irmão meu, já morou na nossa casa, e eu considero o Alain como nosso irmão. É poucos irmãos, aí a gente adotou mais um, né, já? O Joel também está aqui, aí nós somos 6 lá em casa, com o Alain. E o Alain, ele já teve uma passagem muitos anos atrás aqui na nossa igreja, nos ajudou a ser trivice do Jumps, né, jogando bola, e nós temos uma história muito linda, e o Alain já tem quantos anos que foi para Belo Horizonte? 16 anos que saiu de Goiânia, foi para Belo Horizonte, e lá Deus fez a obra na vida do Alain, e o Alain entrou no seminário presbiteriano, lá de Belo Horizonte, está cursando, já vai para o último ano de seminário, é membro da 3ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, e para nós foi uma alegria imensa de fazer esse convite e dele ter aceitado de estar aqui nessa noite conosco, e eu desde já agradeço imensamente, tá? Você ter aceitado, e a Celinha vai ficar envergonhada, mas eu vou fazer isso. Célia, fique em pé. Ele é casado com a Célia, para os íntimos é Celinha, né, Celinha? E a Célia, seja bem-vinda também, muito obrigado, tá? Hoje o tio Jair falou para ela assim, então você é responsável pela mudança do Alain? Para quem conheceu o Alain uns anos atrás, né? E vê o Alain hoje aqui, tendo essa oportunidade de pregar aqui na nossa igreja e fazendo seminário, já indo para o último ano. E a gente sabe que Deus tem uma grande obra ainda para fazer na sua vida, na vida da Célia, no casamento de vocês. Que Deus abençoe. E eu vou passar para ele sem mais delongas. Irmãos, graça e paz. É de fato um sentimento diferente de tudo que eu tenho vivido nesses últimos anos, na minha caminhada, em que o Senhor de fato mudou a minha história, colocou uma mulher maravilhosa do meu lado. O Ricardo tomou a minha honra de apresentá-la, mas não tem problema, nós estamos em casa, é um cutucão aqui. E eu hoje tenho esse prazer de estar com os irmãos, ver pessoas queridas de tantos anos, né? Ver aqui o Plínio, filho do pastor Antônio Damasceno, da irmã Maria. Que surpresa vê-lo aqui presente entre nós. O Joelson, que saiu da sua... O Joelson, que saiu da sua igreja, depois do louvor, e está conosco, meu irmão, em Cristo sobretudo. E não vou falar sobre todos não, mas recebam com carinho os meus cumprimentos, a oportunidade de ter conhecido Paulo e sua esposa, recém-eleito diácono. Eu sou diácono também na minha igreja, um desafio de servir, né, meu irmão? E hoje, a oportunidade ímpar de servir os meus irmãos, de onde eu dei os primeiros passos na fé, aqui na IPCL, com a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir aos irmãos para que abrissem as suas Bíblias
no Evangelho de Marcos. Perdão, 1 João. Nós estivemos aí na inauguração da igreja presbiteriana Primícias e nós ministramos lá também no Evangelho de Marcos. Mas hoje nós vamos ministrar aos irmãos no livro de 1 João, no 2º capítulo, dos versículos 7 a 11. 1 João, 2º capítulo, dos versículos 7 a 11. Eu vou pedir que os irmãos sempre mantenham a Escritura, a Bíblia aberta, para que durante essa ministração, durante a exposição das Sagradas Escrituras, os irmãos possam acompanhar todos os textos que nós formos investigar. 1 João 2, 7, 11, reverentemente, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão e permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Curva sua cabeça, vamos pedir a orientação do Senhor, para que Ele fale aos nossos corações. Pai, que privilégio podermos, nessa noite, abrirmos a Tua Palavra, estarmos diante dela e ouvirmos a Tua voz. A Bíblia Sagrada, Senhor, é o que nós temos de mais precioso em nossas vidas. Portanto, Pai, fale aos nossos corações. Queremos aprender do Senhor e queremos também, ó Pai, com esse aprendizado, praticar a Tua Palavra. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você já parou para refletir, avaliar o que é amor? Nós, enquanto cristãos que somos, vivemos o amor. Jesus é o amor. Mas você, em algum momento da sua vida, já parou para analisar o que significa, qual é o significado do amor? E faço-te uma pergunta: você tem amado alguém? No mundo em que nós vivemos, nós temos presenciado várias formas de amar. Várias ideologias, muitas vezes, que nos posicionam sutilmente, utilizando do que nós podemos dizer amor. São ideologias que nos rodeiam e tentam nos direcionar como nós devemos amar. A narrativa que soa aos nossos ouvidos, de certa forma, ela é muito simples. Nós ouvimos, sobretudo, a liberdade de amar. A liberdade particular de que cada um de nós, eu e você, tem de amar, de fazer escolhas, amar o que quiser, amar a quem quiser. Ante isso, o que será o amor? O que é o amor? Os irmãos vão de lembrar comigo, alguns meses atrás, não sei precisar, confesso, mas uma instituição de fast foods que soltou uma propaganda nas mídias falando exatamente sobre o amor. Eles buscavam defender, na verdade, dentro dessa propaganda, dentro dessa ideologia, um segmento. E eu acho que todos aqui conhecem, o LGBTQIA+. E a proposta ali era de instigar a nós, adultos, sobre o amor. Eles nos instigavam a aprender com as crianças como nós poderíamos enxergar o amor,
Como nós, inclusive, de uma forma clara, poderíamos observar esse universo libertino. A pergunta inicial que eles fazem, direcionada a nós, adultos, ela diz assim, não sabe como explicar LGBTQIA+, para as crianças? Induzindo que os adultos não saberiam explicar para essas crianças determinados assuntos que estavam por trás desse dito amor. De forma irônica, nós recebemos algumas respostas dessas crianças, na verdade, desta propaganda e dessa ideologia que propõe o aprendizado de adultos pelas crianças. Tem um slogan, aprenda com as crianças. O que eu posso dizer, inclusive, aqui, para não deixar passar batido, é de que aprender com as crianças não é o melhor caminho e nem o indicado. Pelo contrário, elas precisam aprender conosco. Os valores já se invertem, já começa a inversão de valores aí. Aprendam com as crianças. O vídeo, inclusive, ele começa com uma criança, onde ela mesma diz, todo mundo pode amar todo mundo. Na sequência, outra criança diz, pode se casar com homem, pode se casar com mulher. A ideia, meus irmãos, é tornar de fato o relacionamento homossexual algo normal. Onde de forma natural uma criança diz que conhece gays, trans, lésbicas. Outra criança, ela usa 2 letras dessa sigla para dizer que na casa dela, a família dela é composta por T de trans, G de gay, e esta família é a melhor família que ela poderia fazer parte. Entre rostinhos inocentes, uma das crianças faz uma pergunta. Ela fala assim, quer que eu ensine mais alguma coisa? Será que a proposta dessas ideologias, desse mundo, as propostas dessa propaganda, tem alguma coisa relacionada a ver com amor? Pode-se amar todo mundo, como de fato a criança tem dito aqui? Como ela disse nessa propaganda, como ela indicou? O fato, meus irmãos, é que nós nos deparamos com essa questão. E quando nós nos deparamos com essa, ou com questões similares que afrontam os valores do nosso Deus, nós usamos a Bíblia. Nós precisamos utilizar as Sagradas Escrituras para conhecer o que Deus nos diz, para viver o amor de Deus. Eu queria só fazer uma contextualização rapidamente aqui desse livro de 1 João, onde nós sabemos que a maioria dos estudiosos defendem que essa primeira carta em especial de João, ela está nos lugares mais altos dos escritos inspirados. John Wesley, a maioria de nós sabemos, o precursor aí do movimento metodista, ele chama essa primeira carta de João como a parte mais profunda das Escrituras. Que livro precioso nós estamos diante dele. E muitas vezes nós a temos como uma mera carta. Stemacher defende ser um tratado teológico. Ao contrário das demais cartas que nós temos aqui no Novo Testamento, sobretudo, nós não temos, por exemplo, na apresentação delas, são 3, né? João escreve 3, mas nessa em especial a qual estamos trabalhando, nós não encontramos aqui a apresentação, nem o destinatário. Nós temos ausência disso. Por quê? Porque essa forma de escrita nos indica que João, ele estava muito mais interessado a nos escrever sobre coisas superiores, sobre coisas maiores. Ele estava apressado, porque tudo que ele vem tratar nessa primeira carta são assuntos de suma importância para a caminhada cristã. William Barclay, ele ainda transmite com mais clareza, e definindo que a primeira carta de João se denomina uma carta, mas não começa nem termina como tal, ou seja, não tem
apresentação, destinatário e nem saudação final. Não principia como destinatário. No entanto, nós podemos observar que ao ler essa carta, nós vamos nos deparar com uma carta que traduz um caráter intensamente pessoal. Somente essa primeira carta de João e a carta que nós conhecemos aos Hebreus não trazem essa apresentação do autor. Embora a primeira carta de João não traga essas informações, os grandes estudiosos vão defender que a Bíblia, durante toda essa caminhada da nossa igreja, de que João é unanimamente o autor da Escritura. Perdão, da primeira carta de João. E ele utiliza isso, os estudiosos, fazendo sempre um paralelo com o Evangelho de João, que tem como mesmo autor a forma de linguagem, né? E eles não têm dúvida, o vocabulário, a forma de pensar, isso tudo nos indica, com certeza, de que nós estamos diante de uma carta escrita por João. Falando inclusive da pessoa de João, nós sabemos que ele era um pescador galileu, assim como seu pai, Zebedeu. Sua mãe era Salomé, seu irmão Tiago. Discípulo de João Batista, ele seguiu a Jesus Cristo quando João Batista foi decapitado. Se tornando, inclusive, como todos nós conhecemos, João, um amigo íntimo de Jesus Cristo. Inclusive, Pedro, Tiago e João estiveram com Jesus em momentos de suma importância na caminhada, na narrativa dos evangelhos. Eles estiveram, por exemplo, como relatado em Lucas 9, 28, no Monte da Transfiguração de Jesus Cristo, na casa de Jairo, onde ressuscita sua filha, Lucas 8, 51. Ele também esteve no jardim de Getsêmani, quando Jesus passava momentos de extrema agonia, relatado por Marcos 14, 33. João era, assim, íntimo de Jesus, a ponto, meus irmãos, como nós sabemos, de recostar a sua cabeça em seus ombros, ou seu ombro, e ser chamado por Jesus de discípulo amado. Enquanto Jesus era julgado, crucificado, João estava lá, o acompanhando, contrário aí a outros apóstolos que fugiram, com medo. João fora testemunha, queridos, ocular, da ressurreição de Jesus Cristo, da ascensão do Filho de Deus, sendo, na verdade, um dos primeiros a ver o túmulo de Jesus Cristo vazio, relatado em João 21 a 8. João escreveu a primeira carta com o propósito, e isso é importante nós compreendermos, de dar a garantia aos que creram em Jesus Cristo acerca da certeza da salvação. 1 João 5,13. Nas 3 cartas, o apóstolo apresenta 3 provas irrefutáveis que identificam um indivíduo verdadeiramente salvo. Presta bastante atenção que nessa parte da narrativa onde nós estamos trabalhando, somente esses 3 pontos seriam responsáveis ou seriam capazes de nos trazer uma mensagem de confronto nessa noite. Em primeiro lugar, a primeira prova irrefutável de que um cristão é verdadeiramente salvo, trata-se da prova doutrinária. A prova doutrinária nos dá como fé, como base de fé, a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus ressuscita. Ele, o nosso divino homem Deus. Paulo, inclusive, vai corroborar com essa doutrina quando orienta Timóteo na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, dizendo que nós temos um só mediador entre Deus e os homens, vírgula, Jesus Cristo, homem. Os gnósticos entendem, inclusive, que Cristo veio, na verdade, que o Espírito de Cristo veio sobre Jesus no batismo, e antes da sua crucificação, sai dele. Então, essa primeira prova de que um cristão verdadeiro é salvo, é de que ele precisa professar a fé de que Jesus Cristo é homem. Deus, homem. A segunda, queridos, é a prova social. Viu, Paulo? É a prova definida como amor.
Quem não ama não é nascido de Deus e jamais viu a Deus, porque Deus é amor. Será que quem ama a Deus, será que quem não ama a seu irmão, ama a Deus? O texto de 1 João 4,20 diz assim: se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E dentro dessa perspectiva, a prova de amor é o serviço. A terceira e última prova contida nessa obra é a prova moral, ou seja, a prova de obediência. Se cremos em Jesus, devemos andar com Jesus, sendo obedientes aos seus mandamentos, à sua palavra. Se amamos a Deus e somos amigos de Cristo, fazemos o que Ele manda. João 15,14. O contexto da igreja era de que havia um levantamento no meio dela de falsos mestres. Nós percebemos ainda que esses saíram da própria igreja. Quando nós lemos em 1 João 2,19, está na sequência do nosso texto. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Cunho doutrinário, cunho de serviço, de amor. E agora nós estamos trabalhando aqui com o cunho moral, a obediência a qual devemos ao nosso Deus. Partindo dessa contextualização, eu quero propor aquilo que já foi, inclusive, divulgado aos irmãos. Um tema específico para essa mensagem. O cristão verdadeiro vive os mandamentos de Deus. Pesado, né? O cristão verdadeiro vive os mandamentos de Deus. E aqui nós vamos observando nós vamos trabalhar aqui somente com duas verdades. Não será demorado, mas eu gostaria muito que os irmãos continuassem com as suas Bíblias abertas e acompanhassem a explanação aqui do texto. E para falarmos, inclusive, dessa primeira verdade, nós vamos precisar olhar o primeiro versículo dessa carta. Pode olhar, pode voltar aí a sua página. João nos oferece aqui a base para o fundamento tratado em nosso texto. Observe o que era desde o princípio. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. 1 João 1:1. Note que João está trabalhando, meus irmãos, com a mesma proposta em que ele escreve no seu evangelho. Também no primeiro versículo do livro, como todos nós provavelmente conhecemos, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. Em seu evangelho, João confirma ser Jesus Cristo, o verbo que esteve presente na criação. Assim também nos é apresentado o primeiro versículo em Gênesis. No princípio criou Deus todas as coisas, os céus e a terra. João confirma ser Jesus Cristo, esse verbo, que esteve presente na criação, sendo o verbo da vida, o próprio Deus. E aqui, nessa primeira carta de João, em se tratando de assuntos de suma importância, João não se apresenta como nós vimos lá atrás, mas apresenta Jesus Cristo como fundamento, a base de todas as coisas a serem tratadas. Ele afirma aos crentes no versículo 3, que Jesus é a base para a verdadeira comunhão. E no decorrer do primeiro capítulo, ele vai direcionar esse Jesus humano, o homem divino, com a base para a verdadeira comunhão com Deus, em detrimento ao pecado. É um bloco do 5º versículo ao 10º versículo aí no nosso primeiro capítulo. E nós, meus irmãos, precisamos observar que os seguidores de Jesus, nesse contexto, eram novos na fé. E embora não estavam vivendo uma vida
totalmente longe do pecado, versículos 8 a 10, trabalha essa perspectiva, eles precisam viver uma vida com Deus, uma vida em Deus, de luz, pois Deus é luz, versículo 5. Não havendo em Deus, nele, trevas. De forma simples, João está nos apresentando Jesus no primeiro capítulo, de 1 a 4, nos mostrando a realidade do pecado em nós, versículos 5 a 10, e a necessidade de vivermos uma vida longe do pecado. E caso pequemos, temos a Cristo para nos dar comunhão junto ao Pai. 1 João 2,1: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E nós chegamos nesse versículo 10, na primeira verdade, que nos diz que o que vive os mandamentos de Deus, ama seu irmão e anda na luz. O que vive os mandamentos de Deus, ama seu irmão e anda na luz. O versículo 3 e 4 nos diz que só conhecemos a Jesus se guardarmos os seus mandamentos. E de certa forma, esses primeiros versículos vão abrir a nossa passagem. Os versículos 7 a 11 do segundo capítulo de 1 João. Eles vão abrir a nossa passagem. João está trazendo o nosso contexto, ou na verdade dentro desse texto, veja o versículo 7 comigo. Que não está, na verdade o versículo 7, que não está dando um mandamento diferente ao que já nos fora dado. E sim, o que Deus nos havia dado em Jesus. Qual mandamento Jesus nos dera? Bem, João está usando aqui um paradoxo. Porque ao dizer que não nos dá mandamento novo, mas mandamento antigo, direciona um mandamento novo. Conforme o versículo 8. Todavia vos escrevo um novo mandamento. Um velho novo, um novo mais antigo, é um paradoxo. Paradoxo, na verdade, é a proposição ou um argumento em que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano. A ideia aqui de João é, de fato, nos deixar confuso a ponto de chamar nossa atenção. Olha, o que esse cara está falando? Dá um novo mandamento, mas mandamento velho? Como funciona isso? Ele tem a intenção de chamar a atenção dos cristãos, dos crentes, para que eles compreendam o que de fato ele está trazendo de mensagem. João não ensina um novo mandamento. Vamos folhear um pouquinho a Bíblia? Deuteronômio 6,5. Esses mandamentos já nos foram revelados. Deuteronômio 6,5. Ele vai dizer assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Levítico 19:18. Abre aí comigo sua Bíblia. Levítico 19:18. O texto de Levítico 19:18 engloba também esse mandamento em que João está nos propondo, já ensinado por Deus, que diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E Jesus, meus irmãos, em Marcos, capítulo 12, 31, Marcos, capítulo 12, 31, vai dizer: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. João apresenta que o que vive mandamento maior, que diz estar na luz, ama seu irmão e anda na luz. Conforme nós vemos aí no nosso texto, no versículo 10, que traz base para a primeira verdade. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Você tem amado teu irmão? Tens dedicado ao valor social de serviço ao seu irmão?
Este é o mandamento de Deus: amar o irmão para andar com Jesus. Afinal, ele é a luz do mundo. João 8,12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca anda em trevas, mas terá a luz da vida. Você tem andado na luz, meu querido? Tens andado com Jesus? Essa é a proposta do nosso primeiro ponto. E nós chegamos aqui no versículo seguinte, o versículo 11, propondo a segunda verdade. O que não vive os mandamentos de Deus, odeia seu irmão e anda nas trevas. Versículo 11. Ao observarmos aqui esse versículo 11, nós vamos perceber o que não é mandamento de Deus. Primeiro nós vimos então o mandamento de Deus, que precisamos amar o meu irmão para andar na luz, para andar com Jesus. E agora nós vemos o que não é mandamento de Deus. Fica claro o entendimento quando nós lemos: aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas. Versículo 11, pode acompanhar comigo. E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João, meus irmãos, nos ensina justamente como nós não devemos andar. O que nós não devemos fazer. Se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver ainda, no Antigo Testamento, Deus nos orientando a não odiar ao meu irmão. Nós lemos, Levítico 19:17, parte A, não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Neste texto, Deus está se referindo, isso aqui é de suma importância, Deus está se referindo a um contexto cultural judaico. Aqui no Novo Testamento, Jesus, e reafirmado por João, ele traz o mesmo mandamento a nós crentes em Cristo Jesus. Nós não podemos ter ódio pelo nosso irmão, e sim devemos amá-lo. Nós precisamos observar isso. Será que nós temos odiado algum irmão? Isso é uma pergunta que eu faço a mim. E gostaria que você fizesse dentro do seu coração. Porque se temos odiado algum irmão, conforme nós estamos aprendendo na própria palavra do Senhor, nós certamente não estamos andando na luz. Certamente estamos longe de Cristo. Estamos nas trevas. Ainda nessa primeira carta, João nos confronta com uma dura colocação. Capítulo 3, versículo 15. Ele diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si? A vida eterna é Jesus Cristo. Somente nele nós podemos ir ao Pai. João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós precisamos compreender isso. Jesus ainda nos diz que, João 11, 25, 26, que ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. Esse é o caminho, essa é a luz. Esse é Jesus. A mensagem, meus irmãos, é dura. A Bíblia, ela nos levanta a moral, a Bíblia nos anima, ela nos alegra, ela nos orienta, mas ela precisa nos confrontar. Ela precisa confrontar os nossos pecados e aquilo que tem, de fato, muitas vezes desagradado ao nosso Deus. Olhando para esse mundo, nós precisamos perceber que Cristo é a nossa referência de amor. E se o amamos, precisamos fazer exatamente o que Ele nos ensina na tua palavra. O que nos manda, como nós podemos ver em João 15, 14. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu mando. Quando olhamos para esse mundo caído, vemos que o amor é fútil, né? Descartável. As amizades são como folhas ao vento. Vem o vento, logo as leva e leva para longe. Nós não gostamos de ser contrariados, nós não gostamos de ser confrontados. Qualquer discussão é suficiente para a gente já ficar com raiva do outro. A gente muitas vezes não sabe ouvir, nós nem gostamos, né,
de ouvir alguma coisa que esteja errada em nós. Se algum amigo não, ou irmão não pensa como eu já vou para casa falando, eu já vou procurar outro amigo, esse aqui eu já não quero, meu coração ele já fica remoendo. Mas nós vimos aqui João nos ensinando que fora amigo de Jesus. Nós vemos esse contexto na história, na narrativa bíblica, de que ele fora amigo de Jesus até o momento de sua morte. E Jesus, por outro lado, fora amigo de todos nós, filhos, servos, morrendo por nós. Jesus não virou o rosto para nós e nem vira, quando ainda pecadores que somos, muitas vezes fazemos aquilo que desagrada o coração de Deus. E Ele é a nossa referência, é para quem precisamos olhar, mesmo que seja um tempo difícil, momentos difíceis, pensamentos contrários. No nosso meio, eu estou dizendo, nós precisamos olhar Jesus como referência e amar o irmão. É para isso que Ele nos chama, para uma vida de servos, para uma vida de serviço ao irmão, para uma vida de amor. O amor proposto pelos homens, contrapondo a nossa introdução, é um amor de homem e mulher. Não o que estava proposto na introdução e nessa mensagem diabólica. Nós temos aqui proposto pelas Sagradas Escrituras um amor de homem e mulher, e não um amor de iguais. Gênesis 1, 27 e 28, a parte A do 28, vai dizer: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Aos homens, Deus disse a forma que precisam amar as suas esposas. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. E as mulheres, Deus direciona no mesmo capítulo, versos 22 e 23, capítulo 5 de Efésios: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Nós poderíamos aqui entrar em outras ideologias dentro desse texto. A ideia não é essa. Outras ideologias que contrariam esse ensinamento e muitas vezes dificultam o entendimento dos crentes. Mas de forma resumida aqui, meus irmãos, a proposta é que para que ambos sigam o exemplo do amor de Jesus Cristo a ponto de dar a sua vida um pelo outro. Antes de sermos marido e mulher, somos irmãos na fé. Podemos também dar como referência o primeiro capítulo de Romanos, capítulo 1, 18, trecho de 18 a 27, que vai nos mostrar a loucura dos homens em suas práticas distantes de Deus, longe da verdade, sem o verdadeiro amor. Eu caminho aqui de fato para a conclusão, dizendo que precisamos sim amar a todas as pessoas, todas, sem distinção, de cor, de credo. No entanto, contrário ao que vimos na nossa introdução, na introdução da mensagem, o amor vivido precisa ser o amor que esteja direcionado pelas Sagradas Escrituras. Precisa de ser o amor bíblico, referenciado em Jesus Cristo, ensinado por João, baseado em sua palavra, de acordo com seus preceitos, seus mandamentos. O mandamento existente desde o princípio é Cristo Jesus. O Verbo vivo que fez todas as coisas, desceu dos céus. E o mandamento velho, ou o novo mandamento, também é Jesus. É Jesus Cristo, a luz do mundo. A luz do mundo. E dentro daqueles 3 pontos iniciais que nós percebemos, o verdadeiro crente, o crente salvo,
Eu digo que o verdadeiro crente ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O verdadeiro crente crê em Cristo Jesus como suficiente Salvador, a nossa base doutrinária, o homem-Deus. O verdadeiro crente ama o seu irmão. O verdadeiro crente obedece a Cristo. E por fim, o verdadeiro crente anda na luz, que é Jesus. Eu finalizo, meus irmãos, com um texto. E depois da leitura desse texto, eu quero deixar uma pergunta para o seu coração. Uma pergunta para que nós possamos, de fato, refletir. É uma pergunta simples. E eu creio que o Espírito Santo há de nos incomodar. 1 João 2,15 está na sequência do nosso texto. Você pode também acompanhar. Jesus, em outro texto, vai nos confrontar a pegarmos nossa cruz e segui-lo. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. E nós vivemos, meus irmãos, dias corridos, dias em que somos confrontados a todo momento com ideologias, com o pecado. E nós precisamos entender nesse texto de que nós estamos sendo direcionados aqui como palavra de Deus pelo próprio Deus, de que não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E a pergunta é, o amor do Pai é Jesus, ele vive em você? Curva sua cabeça, vamos orar. Eu já vou convidando o Ricardo para retomar após a oração. Ore em silêncio por alguns minutos, pedindo a Deus, ao nosso Senhor, que nos oriente, através da sua palavra, a vivermos uma vida de luz no mundo de trevas, a vivermos os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus, a amar o meu irmão, a amar o meu próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Oremos. Pai, nós somos infinitamente gratos, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso para conosco. O Senhor nos ama de tal forma que se sacrificou por nós, através do Teu Filho Jesus Cristo, nos dando novidade de vida, nos dando acesso a Ti, Senhor. E deixou a Tua palavra registrada para direcionar a nossa vida. Somos gratos por isso. Ajuda-nos, ó Deus, a amarmos ao Senhor sobre todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para a cruz. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos crentes obedientes, filhos obedientes. A confirmar nos nossos corações diariamente que o Senhor é Deus, mas que o Senhor é homem. E é exatamente o Senhor sendo homem que nós teremos e temos a oportunidade de assentar, de viver uma vida junto ao Senhor no céu. Muito obrigado por isso, porque quando hoje oramos a Ti, Deus, nós temos por intermédio, ou a mediação feita pelo próprio Cristo, por Seu Filho, que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, como homem. E por isso, o Senhor olha para as nossas iniquidades e pelo sangue de Jesus Cristo, nos vê alvo como a neve. Ajude-nos, ó Deus, nessa caminhada, corrida desse mundo, dessa vida, a amar ao meu irmão, a ter paz no coração, ter paciência, ser também misericordioso com o próximo.
Ajuda, ó Deus, todo o corpo de Cristo, dentro disso que nós vimos, dentro dessa perspectiva do amor, do verdadeiro amor, o verdadeiro amor que é Jesus, o verdadeiro amor que nos faz andar na luz. Assim, ó Deus, oramos no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.